Olá, boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, no seu coração, no seu interior, no seu lar, no seu negócio, no seu emprego, no seio da sua família. Que a presença de Deus seja única e exclusiva na sua vida, como a mais importante área do seu viver. Quero nesta noite te saudar e trazer também o meu abraço especial. Espero que estejam todos muito bem, gozando de plena saúde, guardados, protegidos debaixo das asas do Senhor. Faço votos de que cada vez mais você esteja se sentindo seguro nas mãos de Deus. Queridos, eu tenho aprendido ao longo da minha vida que não há lugar melhor para nós estarmos do que onde Deus quer que nós estejamos. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Preste atenção. Não há lugar melhor para nós estarmos do que onde Deus quer que nós estejamos, que costumamos chamar de o centro da vontade do Senhor. Certamente, por mais controversas, por mais adversas que sejam as circunstâncias, quando nós estamos onde Deus quer que nós estejamos, Ele cuida de nós. O desafio, e olha que é um desafio e tanto, é estar onde Ele quer e não onde eu quero. O desafio é conhecer a Deus de tal maneira que nós saibamos a vontade dele e não a nossa. O grande desafio que nós enfrentamos diariamente é ouvir a Deus para saber o que ele espera de nós. Sabe, se nós tivéssemos o cuidado, isso eu digo por experiência própria, e não é fácil. Se nós tivéssemos o cuidado de consultar a Deus em cada decisão importante da nossa vida, nós erraríamos menos. Nós estaríamos mais seguros. Pense comigo. Se eu consultar a Deus antes de tomar uma decisão no meu trabalho, eu terei uma direção. Se eu consultar a Deus antes de tomar uma decisão referente à minha profissão ou à minha formação acadêmica, aos meus estudos, eu terei uma direção. Se eu consultar a Deus antes de tomar uma decisão dentro da minha casa, seja em relação às finanças, seja em relação aos relacionamentos, puxa, preciso falar com o meu cônjuge um assunto delicado, deixa eu consultar a Deus antes de falar com ele, eu terei uma direção. E no momento em que eu torno isso um hábito na minha vida, eu passo a ter direção de Deus e passo a estar seguro nas mãos do Senhor. Não é fácil, é um desafio diário, para não dizer um baita desafio. Porque aí nós colocamos em segundo plano a nossa própria vontade e colocamos em primeiro plano a vontade dele. E isso traz para nós uma segurança, uma tranquilidade muito especiais e que repercutem diretamente na mão de Deus estendida sobre a nossa vida. Passando a errar menos, passando a nos desviarmos menos da vontade de Deus, somos mais abençoados, somos mais bem-aventurados. E é um aprendizado, é algo que se desenvolve dia após dia. Conhecer a Deus, conhecer a vontade do Senhor. Fazendo isto, erramos menos, pecamos menos, mas para tal é indispensável
que nós tenhamos comunhão com Ele. É indispensável que nós tenhamos afinidade com Ele. E isso, queridos, requer estrada. Precisamos aprender, e isso é dia após dia na nossa caminhada. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E hoje eu quero justamente partir dessa palavra. Eu sei que nós temos aqui tratado de muitos assuntos que se encontram como diretrizes para a nossa vida reveladas através do manual de instruções, do manual do fabricante. Não obstante, precisamos mesmo buscar na palavra de Deus diretrizes para a nossa vida, orientações, indicações, a fim de que nós possamos caminhar de modo excelente. Queridos, quando Deus olha para nós, Ele nos vê através do seu amor. E o que Ele quer para nós é o melhor. Pensem conosco. Vamos lá. Nossos filhos, as crianças, têm por natureza buscar orientações nas pessoas mais velhas, sobretudo nos primeiros anos de vida. Eles buscam diretrizes, eles buscam orientação de Deus a respeito do que fazer e da melhor forma para fazer. Por que será que com o passar dos anos a gente desaprende isso, hein? Parece que a gente cresce, parece que a gente amadurece, mas em algumas áreas da vida a gente anda para trás. Se nós tivermos o cuidado de consultar a Deus no momento em que surgirem as situações na nossa vida, por certo que nós encontraremos respostas preciosas. Quantas e quantas vezes nós agimos no ímpeto, no impulso, na empolgação do momento, no calor das emoções. E quando nós nos damos a esse expediente, quando nós cedemos ao calor das nossas emoções, ouvindo o nosso coração, andamos em terreno minado, em campo minado, em terreno arenoso e perigoso. Por quê? A Bíblia fala assim: enganoso é o coração do homem. A gente se engana, a gente se equivoca, a gente olha para as circunstâncias, a gente vê a coisa de modo incompleto, a gente acaba se perdendo no processo. E como a gente faz bobagem, não é verdade? Como a gente faz bobagem. Parece que agora, depois de tantos anos literalmente tomando na cabeça, depois que meus cabelos começaram a ficar brancos, a barba começou a ficar branca, em alguns aspectos os cabelos começaram a cair, infelizmente. Depois de tomar diversos trupicões, eu estou mais cuidadoso em relação a isso. Recebo uma proposta, eu vou analisar aos pés do Senhor. E ao mesmo tempo, buscar conselhos com homens e mulheres de Deus mais experientes do que eu, que com a experiência que angariaram ao longo dos anos, podem me dar orientações preciosas. E eu quero, nesta noite, trazer este ensinamento que eu particularmente tenho vivido e buscado colocar em prática como uma diretriz para a sua vida. Eu sei que muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão rápida, mas nada que não possa esperar uma oração. Nada que não possa esperar um momento em que você possa falar com Deus. Senhor, eu tenho esta situação diante de mim. Senhor, fala comigo. Eu até gostaria de ir por aqui,
Mas, Senhor, será que esse é o melhor caminho? Precisamos desenvolver essa atitude, até porque, deixa eu esclarecer algo para você. Isso agrada a Deus. Essa posição de dependência do Senhor agrada ao Senhor. Até os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas cujas histórias estão narradas na Bíblia, quando iam por si só, quando iam pela sua própria conta e risco, ficavam muito mais sujeitas a erros. Ao passo que aqueles que ouviam a Deus e buscavam primeiro, antes de tomar uma decisão, buscavam primeiro ouvir o que Deus tinha a dizer a respeito, erravam menos. A gente tem por hábito, às vezes, buscar conselho com pessoas. Ok, se essas pessoas também buscarem a direção que vão nos dar em Deus. Eu, particularmente, por exemplo, estou vivendo duas situações pessoais nas quais eu tenho me aconselhado com outros pastores mais velhos do que eu. E isso é saudável. Afinal de contas, enquanto igreja, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Então, enquanto corpo, nós somos membros uns dos outros. Pensa aí no seu próprio corpo. Cada membro, cada órgão, cada célula está ligada à outra. E nessa comunhão, o corpo caminha para a sua própria edificação, para o seu próprio crescimento. Nós, enquanto povo de Deus, também estamos ligados uns aos outros. E é correto. Isso a gente vê desde o início, quando a igreja começou, depois que Jesus subiu aos céus, após haver morrido, ressuscitado, aparecido aos seus discípulos, ele voltou para junto do Pai, enviou o Espírito Santo, aí tem o episódio do Pentecostes, e começa a igreja. A partir dali, os apóstolos ocupam essa posição. Como eles andaram com Jesus diretamente, os 12, aí Judas Iscariotes cometeu autoextermínio, se enforcou, ele foi substituído por Matias, então 12, eles passaram a ser conselheiros, porque tinham mais experiência diante de outros que estavam chegando depois. Então eles davam orientações. Isso não mudou. Hoje nós temos sim. Eu posso buscar num pastor, eu posso buscar numa pessoa mais experiente do que eu, diretrizes. Isso por quê? Por que num pastor? Por que num obreiro? Por que numa pessoa mais experiente? Porque se ela não tiver a resposta, ela vai dizer, eu vou orar a respeito. Eu vou orar com você, para que Deus traga uma direção. Porque muitas vezes a gente está envolvido emocionalmente e a nossa decisão é tendenciosa. E aí a gente precisa ouvir algumas pessoas que possam nos dar uma direção imparcial, a direção de Deus. Porque quando algo diz respeito a nós mesmos, parece que a gente fica meio envolvido e é difícil ouvir a Deus. E aí a gente se completa. A gente, enquanto corpo, consegue desenvolver essa característica de um ajudar o outro. E nesta noite eu quero partir dessa orientação prática, simples, objetiva e clara. Porque nós estamos sendo forçados, isso é da nossa própria natureza. Todos os dias temos que tomar decisões. Existem decisões que são triviais. Eu tenho que sair da minha casa e ir até o meu local de trabalho. Hoje, em vez de ir pela pista, eu vou pela expressa. Em vez de ir pela expressa, eu vou pela marginal, por exemplo. Ok, uma decisão trivial, sem grandes desdobramentos. Mas há decisões em que é necessário um cuidado maior. Exemplo, puxa vida, recebi uma proposta de trabalho. Será que isso é uma armadilha ou será que é uma bênção de Deus para a minha vida? E agora? Precisamos ouvir a Deus antes de tomar uma decisão. Precisamos ter cuidado, porque pode ser uma bênção, mas pode ser que não seja uma bênção.
E o que Deus tem a dizer a respeito? Será que isso é algo que está no coração dele ou é algo que não está no coração dele? Isso é muito importante, meus queridos e minhas queridas. E a partir daí eu devo ter esta atitude de submissão à vontade do Senhor e buscando direção. Eu mesmo tenho procurado fazer isso e digo a vocês, façam o mesmo. Busquem orientação em Deus. E se não diretamente em Deus, aconselhem-se com pessoas mais experientes na fé. Não necessariamente mais experientes na idade. Porque há pessoas que são mais jovens, mas têm muito mais experiência do que nós na caminhada com Deus. Então eu me refiro à experiência na caminhada com Deus. Experiência na oração. Experiência no ouvir a palavra do Senhor. No ouvir uma direção de Deus. Como as pessoas, a gente vê no Antigo Testamento, consultavam os profetas, consultavam os homens de Deus, consultavam as mulheres de Deus para ter uma direção. Isso não mudou, isso não é errado, isso não deixou de ser válido. Pelo contrário, continua valendo. E a gente precisa colocar isso em prática. Quantas e quantas vezes temos visto pessoas tomando decisões equivocadas e depois pagando um preço tão alto por isso e se arrependendo e perdendo com isso, sofrendo algo que poderia ter sido evitado. Então, nesta noite, eu quero começar esse nosso momento juntos aqui, nesta terça-feira abençoada, dia 9 de junho do ano de 2020. Vamos juntos caminhar como parceiros, como irmãos que somos. Somos irmãos em Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho, filho do mesmo Pai, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que juntos possamos caminhar, que juntos possamos avançar, que juntos possamos continuar andando nesta jornada que o Senhor nos tem proposto. Como é que estão as coisas por aí? Muitas decisões a serem tomadas? Eu tenho. No atual momento, por incrível que pareça, apesar da pandemia, apesar dessa crise que vivemos, eu estou diante de várias oportunidades. Quais agradam o coração de Deus? Quais agradam o meu coração? O que deve prevalecer? O que agrada o coração de Deus ou o que agrada o meu coração? Como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que você vai lidar com as situações que você tem enfrentado? É tão valioso quando um jovem ele faz menos por sua própria impetuosidade e mais pelo conselho dos mais experientes. Olha só o que diz o salmista. Um salmo que eu tenho até falado bastante aqui, mas eu quero me ater a um detalhe que faz muita diferença. Olha só o que diz a palavra de Deus. No que diz respeito a conselho. Salmo de número 1, o versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vou repetir. Bem-aventurado, ou seja, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas vamos à primeira parte do versículo. Ele não anda no conselho dos ímpios. Então ele anda no conselho de quem? Dos servos do Senhor. Esse é bem-aventurado. Ele não anda no conselho dos ímpios. Qual é o tipo de conselho que nós temos ouvido?
Tem um ditado popular que diz assim, que se conselho fosse bom, ele era vendido, ele não era dado, né? Então tem muita gente que fala, não vou te dar um conselho, vou te dar uma sugestão, porque esse conselho, se fosse bom, a gente vendia, a gente não dava. Mas isso é um ditado popular. Vamos ao que diz a Bíblia. A Bíblia diz que abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, eu devo andar no conselho de quem? Dos justos, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Então, essa é aquela valiosa dica de ouro. Conhece aquela história do hashtag Fica a Dica? Precisamos andar no conselho dos homens e das mulheres de Deus, e não no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não buscam, que não creem, que não estão na presença de Deus. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Ímpio é todo aquele que não é justo. Ponto final. E quem são os justos? São aqueles que têm Jesus. Porque eles foram justificados, por isso justos, pelo sangue de Cristo. Então, se eu ouço conselhos de pessoas que não compactuam da minha fé, eu corro riscos. Eu vou dar um exemplo. Briga de casal. Opa, é aquela que diz o velho ditado que ninguém mete a colher. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é isso? Pois bem, quantas e quantas pessoas se desentendem com seu marido, se desentendem com a sua esposa e vão buscar conselho com um colega de trabalho, com um colega de faculdade. Nunca sai coisa boa, não é verdade? Mas e que tal? Exemplificando aí briga de casal, né? Desentendimento. Estou falando de briga de sair nas vias de fato, não de quebrar o pau. Não é disso que eu estou falando. É desentendimento, discordância. Aí, buscar conselho com um parente, com um colega de trabalho, colega de faculdade. Será que isso é seguro? Que tal buscar conselho na palavra de Deus? E, mas eu não estou encontrando sozinho. Ok. Que tal conversar com um homem de Deus, um pastor, um servo mais experiente, ponderado, que conhece a Deus? Porque assim, se ele realmente é um homem de Deus, se ela realmente é uma mulher de Deus, é muito provável até que ela não te dê uma resposta na hora. Mas ela vai dizer assim, filha, filho, eu vou orar a respeito. Eu vou orar com você. Vamos orar? Vamos ver o que é que Deus tem a dizer a respeito? Queridos, isso faz muita diferença. Quantas bobagens deixaríamos de fazer se tivéssemos esse cuidado? Quantos casamentos talvez não se desfizessem? Quantos empregos talvez fossem preservados? Meu patrão, isso, aquilo outro. Aí vai se aconselhar com o colega de trabalho que também tem bronca do patrão. É prudente? É sábio? Você está ouvindo o conselho dos ímpios? A quem nós devemos recorrer? Precisamos ouvir a Deus. Mas eu não consigo, não captei a palavra do Senhor. Tudo bem. Bora conversar com pessoas que têm condição de orar comigo. Bora conversar com pessoas que têm palavra de Deus. E aí eu quero deixar o gancho para a gente partir. Grava aí. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado, abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Porque agora eu quero partir com você de um texto que conta a história de um general que ouviu um conselho. Vamos ao texto? Quero ler com vocês, e aí vai ficar já a lição de casa para amanhã. Capítulo 5 do segundo livro de Reis. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, como de costume. Depois você lê, por favor, para amanhã. Tudo bem? Que fica a nossa sugestão aqui, um capítulo, para você ler em casa. Ok? Pois bem, olha que interessante o que diz a palavra de Deus a respeito de um general que tinha um problema
e que ouviu um conselho. Conselho com direção de Deus. Querido, querida, quando você estiver diante de uma situação, busque conselho sim, mas um conselho acompanhado de uma palavra de Deus. Eu vou repetir. Estão comigo aí? Léo, Fabiane, pessoal que já entrou, que está acompanhando a live. Vocês estão comigo? Que tal buscarmos conselhos? Mas conselhos acompanhados de uma palavra de Deus. Será que isso fará diferença? Vejamos se fez diferença na vida desse general. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim. Eu vou ler os primeiros versículos, ok? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo isto, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha só o que diz o texto aqui para nós. Havia um homem chamado Naamã, um general, comandante do exército do rei da Síria, um herói de guerra, e o texto diz, inclusive, de uma forma interessante, que o Senhor deu vitória, Deus deu vitória ao rei da Síria por intermédio de Naamã. Então não era qualquer homem. Era um herói de guerra, mas era leproso. Muitas vezes a gente acha que fama, dinheiro, riqueza, poder são suficientes. Mas será que Naamã não trocaria tudo isso pela saúde? É nessa hora que, diante da pandemia, eu convido você a refletir antes de resmungar, viu? Ai, tá faltando grana, tá faltando isso, tá faltando aquilo, o negócio apertou daqui, apertou de acolá, perdi o emprego, a lista é grande. Mas será que alguém que está num leito de UTI agora, com respirador mecânico ou o que seja, não trocaria tudo que você tem por saúde? Que é o que você tem. E a pessoa rica. Essa doença, né, a tal da Covid-19, não escolhe classe social. Gente rica, gente famosa, gente pobre, gente desconhecida, anônima, fica doente igual. Precisamos tomar cuidado até com o que falamos, porque não podemos entristecer o coração do nosso Deus. Será que Naamã não trocaria tudo o que ele tinha? Toda a riqueza, toda a fama, todo o poder, toda as medalhas, digamos assim, de herói de guerra? Medalhas no sentido figurado, evidentemente, não era hábito naquela época dar medalhas a heróis de guerra. Mas toda a sua história, todo o seu currículo, toda a sua fama não trocaria por saúde. Já que a lepra naquele tempo não tinha cura. Né? Aquilo que hoje se chama de hanseníase, que tem tratamento, tem cura, naquela época não tinha. Era sentença de morte. Pegou lepra, vai morrer. E aí, diante dessa situação, uma jovem cativa, que foi trazida como escrava, como serva, até a terra da Síria, numa das expedições militares,
ela disse à esposa de Naamã: Ah, minha senhora, porque ela era serva da esposa de Naamã. Ah, minha senhora, se o general, se Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, certamente ele seria curado. E olha só que interessante, isso foi um conselho. E o general, o comandante do exército, foi até o rei da Síria e deu ouvido. Sabe, querido rei, aquela moça que veio lá das terras de Israel me falou que se eu estivesse diante do profeta que habita em Samaria, que está lá, eu seria curado. O rei falou: Opa, é para já. Vou mandar carta e você vai falar com o rei de Israel para que resolva isso. É para já. Olha o que um conselho fez. Queridos, às vezes a gente tem que tomar cuidado com as palavras porque elas têm poder, elas têm força. A gente precisa dar orientações claras, objetivas, produtivas. Nossa boca só pode falar aquilo que for para construção, para edificação, para o bem, para a bênção. Em Provérbios está escrito que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E Tiago também, o apóstolo, fala muito sobre a questão na sua carta, sobre a questão do poder que há na língua. Precisamos policiar as nossas palavras. E essa moça trouxe uma palavra, um conselho, uma palavra edificante para a vida daquele homem leproso. E então, o texto não termina aí. Naamã recebe do rei aquela carta e vai até o rei de Israel. Do rei da Síria, que era o seu senhor, e vai até o rei de Israel. Quando o rei de Israel recebe aquela carta e lê, falou: Mas quem sou eu? Eu não tenho poder nenhum. E rasgou as vestes. O rasgar as vestes, para os hebreus, é um ato de indignação e de consternação, de luto. Quando perdiam alguém, um ente querido, eles também rasgavam as vestes. É um ato de consternação, é um ato de luto, é um ato de indignação, ok? Então, na nossa sociedade isso parece que não encaixa, mas eu estou tentando contextualizar para você. Aí o que aconteceu? O rei falou assim: Ah, com certeza o rei da Síria está com gracinha para cima de mim. Ele está querendo achar motivo, pretexto para criar caso comigo. E não era nada disso. Na verdade, a situação era a seguinte: havia um conselho da parte de uma israelita para que Naamã fosse ter com o profeta Eliseu. E aí o rei se indignou, se apavorou, se consternou, e Eliseu ficou sabendo. Falou: Ah, é? Espera, rei, não rasgue suas vestes, não. Manda que esse homem venha ter comigo. E ele saberá, aleluia, que há profeta sobre Israel. Olha, queridos, a diferença que faz quando alguém dá um conselho acompanhado de uma palavra de Deus. Aquela moça deu a Naamã o caminho das pedras, literalmente, para que ele fosse curado. Quantas pessoas hoje em dia precisam de uma palavra de vitória? Quantas pessoas precisam de uma direção, estão perdidas nesse cenário de pandemia, nesse cenário avassalador que nós estamos vivendo? É tempo. Escute o que eu estou falando. É tempo do mundo que não conhece a Deus saber que existe um Deus poderoso. E foi isso que Eliseu disse: e saberão que há profeta sobre Israel. É tempo do mundo saber que existe uma igreja que é o corpo de Cristo sobre a terra hoje. É tempo de nós nos posicionarmos para levarmos uma palavra para esse mundo que está perdido. É por isso que nós estamos aqui todos os dias juntos, trazendo uma palavra que venha de encontro ao que nós vemos como necessidade lá fora. Abra o seu coração
para que você saiba, para que eu saiba, para que o mundo saiba que há um Deus vivo sobre Israel. E o texto continua a partir do versículo 9, dizendo o seguinte: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Um conselho que aquela moça deu. Levou Naamã até a porta da casa de Eliseu. Agora, o interessante é que as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente acha que deveria acontecer. Deus tem o jeito dele trabalhar e a gente tem que estar sensível a isso. Eliseu não falou assim para o rei de Israel: manda que ele venha até mim. Pois bem, Eliseu abriu as portas para que Naamã viesse até ele. E quando Naamã parou na porta da casa de Eliseu, não foi Eliseu que foi falar com ele. Ele mandou um mensageiro. Eliseu nem saiu de casa. Quando o homem de Deus fala, ele não precisa agir do jeito que eu acho que ele deve agir. Porque ele tem a direção de Deus. Não era a pessoa de Eliseu que ia fazer a diferença. Tanto é que ele não foi nem pessoalmente falar com Naamã, ele mandou um mensageiro. O recado é o seguinte: vá e se lave 7 vezes no rio Jordão. Naamã não gostou nada disso. Olha só o que diz o texto a partir do versículo 10. Perdão, a partir do versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã ficou indignado, ficou contrariado, ficou aborrecido, ficou totalmente transtornado. Mas como esse homem de Deus me trata dessa maneira? Ele não veio nem pessoalmente falar comigo. Naamã esperava que fosse feito de um jeito. O que ele imaginou? Que Eliseu viria em pessoa, invocaria o nome do Senhor, passaria a mão ali sobre a região contaminada, sobre aquelas feridas, e ele seria curado. Queridos, não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que Naamã queria. É do jeito que Deus quer. E ele ainda me manda me lavar no rio Jordão, que é um rio barrento. Puxa vida, não tem Abana e Farfar, que são rios lá da Síria, de Damasco, que são muito mais cristalinos, muito mais limpos. Por que eu não posso me lavar lá e ficar purificado? E foi indignado, bravo. Poderia até sair xingando. A Bíblia não diz isso, mas podemos imaginar. Queridos, na sequência o texto vai mostrar de novo um conselho com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente acha que tem que ser de um jeito. Não é como a gente acha que tem que ser. É como Deus quer. E eu tenho que estar sensível a isso. Naamã não seria curado se não houvessem outras pessoas aqui dando outro conselho para ele. Olha o que diz o versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo? Um general, um homem poderoso, um herói de guerra, faria, sem sombra de dúvida, atos heróicos, atos impetuosos, atos ousados, se o homem de Deus assim o pedisse. Em outras palavras, aqueles oficiais dele disseram assim: o
que o senhor tem a perder, já que ele mandou o senhor fazer algo tão simples quanto se lavar? Qual é o problema aqui, queridos? Olha, o conselho. Faça o que o homem de Deus está dizendo. O que você tem a perder? Se ele pedisse alguma coisa difícil, você não teria feito? Aliás, o senhor veio preparado para pagar uma verdadeira fortuna. O senhor trouxe ouro, o senhor trouxe vestes festivais, o senhor trouxe prata. Ele não pediu nada disso, ele pediu para você se lavar no rio 7 vezes. Qual é a questão aqui? Lavar-se num rio barrento, com as águas turvas, envolveria engolir seu orgulho. Quantas e quantas vezes Deus quer que nós deixemos de lado a nossa vaidade. Deus quer que nós deixemos de lado os nossos conceitos. Deus quer que nós deixemos de lado os nossos preceitos e ideias, nossas considerações, nossos posicionamentos. Isso não vale nada diante de Deus. O que vale é a vontade do Senhor. E o desejo de Deus é que Naamã fosse curado. Tanto que o profeta deu a ele uma direção. Quantas pessoas têm perdido bênçãos? Quantas pessoas têm perdido vitórias? Quantas pessoas têm deixado de ser abençoadas porque não conseguem lavar o seu orgulho nas águas barrentas do Rio Jordão? Eu quero te convidar nessa noite a ouvir um conselho. Um conselho que seja acompanhado de uma palavra de Deus, não um conselho vazio. Se Naamã ouvisse seu próprio coração, imagina, eu sou um herói de guerra. Já houveram vitórias para o rei da Síria da parte do Senhor, por minhas mãos. Que história é essa de me lavar nas águas de um rio Jordão sujo e barrento? Cuidado. Isso pode te custar a bênção. E veio o conselho dos seus oficiais. Senhor, o que o senhor tem a perder? Senhor, Naamã, general, o que o senhor tem a perder? Comandante do exército, é algo tão simples. E 7 vezes, aí vem de encontro ao que nós compartilhamos ontem. Perseverança. Querido, eu quero deixar aqui uma mensagem bem clara para você. Naamã ouviu o conselho de novo. Contrariado, com certeza. Mas ele foi até o Rio Jordão e se lavou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes. Lavando o seu orgulho mais do que a lepra. Não desanime. Havia uma promessa. Lave-se 7 vezes e a sua pele ficará como a de uma criança. Lave-se 7 vezes. Havia uma promessa. E eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Não desanime. Não desanime até que se cumpra a promessa. Recebe aí essa palavra. Não desanime até que se cumpra a promessa. E na 7ª vez em que Naamã se lavou, o que é que diz o texto aqui? Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Queridos, a promessa é algo poderoso. A promessa só se cumpre se eu permanecer. Eu quero te dizer o seguinte: persevere. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim vai herdar a coroa da vida. Deus tem algo lindo para a sua vida. Como eu tenho enfatizado aqui muito, Ele quer escrever uma linda nova história na sua vida.
Recebe essa palavra em nome de Jesus e, por favor, busque conselho acompanhado de palavra de Deus. E não desanime, não desanime, não desanime até que se cumpra a promessa. Deus abençoe você. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Exatamente, Dulce. Não desanime até que se cumpra a promessa. Quinta-feira teremos 2 lives, não se esqueçam. Mas a primeira somente pelo Instagram, onde eu terei um convidado ministrando comigo, pastor Guga Rolim, da Companhia Tribos, aqui de Praia Grande. Não percam, ok? Teremos a nossa live normal às 22 horas, mas antes teremos também às 21 horas. Depois de amanhã, dia 11 de junho, feriado de Corpus Christi. Tá todo mundo tranquilo, então nós vamos ter ministração em dose dupla. Imperdível. Deus te abençoe, um forte abraço, mas amanhã, às 22 horas, estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. E não deixe de nos visitar nas nossas redes sociais, canal do YouTube, inscreva-se, curta o canal, também aqui pelo Facebook, compartilhe a live, ela já fica salva ali à disposição, encaminha para os seus contatos, pelo Instagram, envia para os seus seguidores, ajuda a gente a compartilhar essa palavra a fim de que outras pessoas também possam receber um conselho acompanhado de uma palavra de Deus. Fiquem todos na graça, na paz do Senhor Jesus. Um abraço especial, um beijo carinhoso e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Até lá!